Aí ao convite, né, para dar esse curso. Eu vou começar fazendo só umas perguntinhas para você, porque eu gosto de ter uma ideia da minha audiência, tá? Só umas perguntinhas rápidas para eu ter uma noção. Quantos aqui nunca fizeram um curso de mecânica quântica? Tem alguns. Tá. Quantos aqui nunca ouviram falar de mecânica lagrangiana e hamiltoniana? Já ouviram falar? Tá. E deixa eu ver. E um curso de relatividade. Assim, tirando o Halliday, né? O curso, eu acho que é o Halliday 4. Quem fez um curso de relatividade depois disso? Várias pessoas. Tá. Ok. Bom. Só essa questão de pré-requisitos eu vou falar um pouquinho mais logo depois. Eu vou começar já, digamos, motivando o que vai ser o meu curso. Então, a ideia do curso é uma brevíssima e muito elementar introdução à teoria quântica de campos. Aquilo que a gente... Teoria quântica de campos, que eu vou usar a abreviação quase universal TQC. Teoria quântica de campos. Em inglês, tá? Também quem for pesquisar coisas em inglês vai ser QFT, né? Quantum Field Theory. Então, a primeira, da forma mais elementar possível, o que é, digamos, a teoria quântica de campos? A teoria quântica de campos, então a TQC, ela é, digamos, a união de duas teorias fundamentais da física. A relatividade restrita, a relatividade que Einstein propôs no começo do século XX, e a mecânica quântica. Que também começou no começo do século XX, e também um dos pontapés iniciais foi do Einstein, com seu artigo sobre o efeito fotoelétrico. Então você tem essas duas teorias que foram descobertas, digamos, estudando problemas independentes, e se você quer considerar as duas juntas, você tem que ter um formalismo, uma teoria que combine as duas. Ou seja, algum formalismo, uma teoria que seja uma teoria quântica, mas ao mesmo tempo relativística. E isso é justamente a teoria quântica de campos. Então essa é a minha primeira motivação teórica para estudar a teoria quântica de campos. Ela é a forma como a gente descobriu para unir duas coisas fundamentais. Dois aspectos fundamentais do nosso conhecimento físico, que, digamos, ambas descobertas no começo do século XX. Então essa é a primeira, a ideia muito geral do que é a teoria quântica de campos. A forma de você ter uma teoria quântica que respeite a relatividade restrita. Então, se você tem uma mente muito teórica, isso já é motivação mais que suficiente para estudar a teoria quântica de campos. Se eu quero dar um pouco mais de substância, digamos, tudo bem, mas eu preciso unir essas duas coisas? Quer dizer, tem alguma motivação para eu considerar essas duas teorias juntas? Então, realmente eu preciso de teoria quântica de campos? Sim. Se a gente for pensar um pouquinho, a gente vai ver que a gente não tem como se escapar de considerar essas duas coisas juntas. Então, algumas ideias aqui, digamos, para motivar por que eu preciso de teoria quântica de campos. Então, por exemplo, a ideia de campo. Imagino que todos vocês já devem ter uma ideia, pelo menos, do que é um campo. Campo elétrico, campo magnético, isso a gente conhece já desde muito tempo. Talvez vocês, não sei se todos já tiveram um tratamento mais formal e mais detalhado de uma teoria de campos, que acredito a gente vê pela primeira vez quando vê um curso de eletromagnetismo. Geralmente a gente aprende campos através do campo elétrico e do campo magnético. Então, suponho que, mas mesmo que você tenha visto só o Halliday básico, você tem uma ideia de que é um campo elétrico, um campo magnético, e eu vou usar isso. Então, a ideia de campo é uma ideia
que, digamos, casa muito bem com a relatividade. Certo? Digamos, a ideia de campo é a forma como você consegue conciliar com a relatividade o fato de que corpos exercem forças uns sobre os outros à distância. A ação à distância direta, imediata entre dois corpos é uma coisa difícil de conciliar com a relatividade restrita. E a forma como geralmente você trabalha isso é introduzindo o conceito de campo. Certo? Isso é uma ideia que eu falei de forma bem elementar no convite à física que eu dei há algum tempo aqui. Então, quem quiser olhar pode ver no site, né, do IFUSP, que tem vídeo lá. Né? Mas então, a ideia de campo é muito importante para a questão da relatividade. Né? Você não tem ação imediata entre duas cargas, por exemplo. Você tem que uma carga gera um campo, né? Esse campo se espalha pelo universo inteiro, e a outra carga que está aqui, ela sente não a presença direta da outra carga, ela sente a presença do campo no ponto onde ela está. Então você desassocia, digamos, você não considera uma ação à distância imediata entre duas cargas. Você tem o campo como intermediário. Isso faz, por exemplo, que se você mexe numa carga, essa mexida não influencia imediatamente na outra. Tem um tempo, que é o tempo, digamos, que a perturbação no campo demora para chegar até lá. Isso evita, por exemplo, que você transmita sinais mais rápido que a luz, que é proibido por relatividade. Então, a relatividade restrita, digamos, casa muito bem com a ideia de campo. Os campos mais conhecidos são campos eletromagnéticos, que são descritos matematicamente. Geralmente, os dois campos que você vai olhar mais é o potencial eletrostático e o vetor potencial magnético. Embora as grandezas físicas, digamos, que você mede realmente são as forças, a descrição matemática da eletrodinâmica ela é mais conveniente em termos dos potenciais, o potencial elétrico e o potencial magnético, o vetor potencial. E a descrição completa do eletromagnetismo, incluindo esses dois campos, foi obtida já no século XIX por Maxwell, e uma das coisas fantásticas que ele descobriu é que das equações de movimento desses campos você consegue tirar uma equação da onda. E daqui, e mais que isso, você estuda as soluções dessa equação da onda, você descobre que são ondas que se movem com uma velocidade que é igual à velocidade da luz. E aí Maxwell fez a grande descoberta de que a luz é uma onda eletromagnética. Isso era o estado da arte, digamos, do conhecimento do que era a luz no século XIX. Mas vem a mecânica quântica, no século XX, e aqui, e logo no começo do desenvolvimento da mecânica quântica, porque um dos artigos, um dos 3 artigos fundamentais de Einstein, em 1905, foi o artigo do efeito fotoelétrico, onde pela primeira vez surgiu a ideia de que a luz era quantizada. A luz era uma coisa feita de pedaços discretos, em um sentido. Ou seja, veio a ideia de fótons. Certo? Que diz que, de alguma forma, a luz tem características corpusculares. Então, você veja, classicamente, isso aqui é clássico. Quando a gente chama de clássico, quer dizer pré-mecânica quântica. Então, classicamente, a luz é uma onda eletromagnética. A luz ela é uma perturbação no campo eletromagnético. Uma coisa contínua. O campo eletromagnético existe, tem uma perturbação que vai continuamente andando com velocidade c, isso é a luz. Uns testes de iluminação. Tá bom?
Isso classicamente. Agora, quanticamente, a luz tem que ser algo diferente. Na mecânica quântica, a luz tem que ser uma coisa discreta, uma coisa corpuscular. Isso quer dizer, então, que eu tenho que modificar, digamos, de alguma forma, essa ideia. E, então, de alguma forma, vou ter que pegar os potenciais que estão aqui, e eles vão ter que ser quantizados. Quer dizer, por um lado, a mecânica quântica diz que a luz tem que ser corpuscular. Por outro lado, a teoria de Maxwell diz que a luz é uma onda eletromagnética, ou seja, a luz está intrinsecamente ligada, ela é um fenômeno que está associado aos campos elétricos e magnéticos. Para conciliar as duas coisas, eu não tenho muita escapatória senão dizer que esses campos vão ter que ser quantizados. Vão ter que ser objetos quânticos também, de algum jeito, para que carreguem essa quantização, essa discretização que está associada ao fóton. Certo? Então, eu não tenho muito como me escapar da necessidade de quantizar campos. Como, por exemplo, o campo eletromagnético, que foi o primeiro campo a ser quantizado. Essa é outra, uma motivação também um pouco menos geral do que a primeira, para você estudar a teoria quântica de campos. Agora, uma terceira motivação teórica, digamos, que também me indica a necessidade de teoria quântica de campos. Certo? Então, começando na mecânica quântica, a gente tem a boa e velha equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger. Aí, eu imaginava que todo mundo já tivesse visto isso, talvez não, porque vários não viram o curso de mecânica quântica. Tá? Então, só dando uma ideia muito geral, bom, imagino que pelo menos vocês tenham já visto de que a mecânica quântica, que a equação de Schrödinger é uma equação para essa função de onda. Essa equação de onda é uma equação de onda para essa função psi, chamada função de onda, e a interpretação física dela é que o módulo quadrado dessa função psi, a gente chama de ρ, ela é uma densidade probabilidade. Ela diz onde é mais provável você encontrar a partícula quântica que você está descrevendo. Essa ideia vocês já viram? Ótimo. Bom, dessa equação, você pode provar, isso é um exercício clássico que você faz em cursos elementares de mecânica quântica, uma equação de continuidade para esse ρ. Essa equação aqui, que não vou explicar, vou deixar para quem reconhece ela de cara, é uma equação de continuidade que me dá a conservação de probabilidade. A probabilidade de encontrar a partícula em algum lugar tem que ser 1, e isso tem que permanecer. Senão a partícula está desaparecendo aos poucos ou não faz sentido. E essa equação ela é essencial e você deriva ela a partir da equação de Schrödinger. Só uma questão de reescrever da forma apropriada. Muito bem. Então isso aqui é mecânica quântica. Agora, isso aqui não se concilia bem com a relatividade restrita. Se vocês olharem essa equação de Schrödinger aqui, você considerar uma transformação de Lorentz, que é aquela forma que todo mundo conhece, você fizer uma transformação de coordenadas aqui, quer dizer, pegar a equação, procurar a equação de Schrödinger em termos da variável x' e t' e não x e t, a equação muda de forma.
né? E isso não é razoável, né? Porque isso aqui é uma equação, uma lei fundamental, ela não pode ser diferente em referenciais diferentes, né? E esse exercício que você pode fazer muito facilmente, ele diz que a equação de Schrödinger ela não é relativística, ela não é invariante pela relatividade restrita. Então ela não é uma lei física, não é uma equação dinâmica apropriada no contexto relativístico. Então esse aqui é um problema que era conhecido já por Schrödinger, né, que propôs aquela equação. Tanto que, na verdade, essa equação que está aqui foi a segunda equação que ele tentou para resolver os problemas que ele estava estudando na época. A primeira coisa que ele pensou foi em escrever uma equação de onda que fosse relativística, que respeitasse os princípios da relatividade restrita. Como que ele propôs isso? Certo? Se vocês lembrarem de uma associação, né, que existe na mecânica quântica, de que IH cortado, derivada com respeito a t, está associada à energia, I menos IH cortado, o Laplaciano está associado, né, corresponde ao momento, tá? O que significa estar associado, não vou explicar aqui. Se você considera isso daqui, olha para essa equação aqui significa simplesmente o quê? Aqui eu tenho a energia vezes psi, digamos, fazendo aqui uma associação bem, não estou sendo muito formal aqui, né? Mas isso aqui, se você for ver, vai ser basicamente P2 e 2M mais V vezes psi. Ou seja, essa equação basicamente ela reproduz, né, de uma certa forma, a relação de que energia é energia cinética mais energia potencial, que é uma relação, a mecânica clássica de Newton não relativística. Então não surpreende que essa equação ela não é relativisticamente invariante. Então a primeira coisa que o Schrödinger tentou, então, foi pegar a relação, né, entre energia e momento relativística. Ou seja, E2 é igual a C2P2 mais M2C4. Então a primeira coisa que o Schrödinger considerou foi essa relação aqui, que ela é a relação entre energia e momento que vale na relatividade restrita. Ele pegou essa relação e propôs uma equação, então, né, fazendo essa associação que está aqui. Então, assim como você associa essa relação a essa equação, ele associou essa relação que está aqui à seguinte equação. Dá 1 sobre C2, derivada com respeito a t, derivada segunda com respeito a t, menos Laplaciano quadrado, mais M2C2 sobre H cortado ao quadrado, tudo aplicado em psi. Essa psi eu não escrevi lá, mas é uma função de t e x igual a zero. Então, essa foi a primeira equação que ele considerou. Só que como ele usou essa equação aqui para estudar o problema que ele estava estudando na época, que eram certas transições atômicas lá que existem no átomo de hidrogênio. E ele viu que com essa equação aqui não batiam os números. As contas que ele fazia não batiam com a experiência. Então ele abandonou essa equação. Ele achou, não, então isso aqui não funciona, não está certo. E, curiosamente, né, ele depois descobriu que a equação que não é relativística, então, que, digamos, teria menos chance de estar certa, na verdade, os resultados dela batiam razoavelmente bem, muito bem, na verdade, com a experiência. Por isso que no primeiro artigo ele publicou essa equação, e não essa. Certo? Porque essa equação dava o espectro correto lá para o problema que ele estava estudando. E aí essa equação aqui foi proposta depois, independentemente, por Klein e Gordon. É por isso que ela ficou chamada, então, como equação de Klein-Gordon.
E você pode ter a dica que sugere que ela é compatível com a relatividade restrita, é que, por essa associação que está aqui, ela reflete na relação relativística entre energia e momento, né? Vocês veem que o grau, né, da derivada no espaço é o mesmo da derivada no tempo, o que é meio que um requerimento da relatividade restrita. Né? E a prova definitiva é que se você agora joga essas transformações aqui dentro, né, ou seja, coloca aqui linha, coloca aqui derivada com respeito a x', né, e usa essas transformações, trabalha um pouquinho, você vai ver que a forma da equação vai se manter. Então, diferentes referenciais vão concordar em qual é a equação dinâmica fundamental que está descrevendo essa teoria. Então, essa aqui ela é uma equação de onda que ela é compatível com a relatividade restrita. Mas ela tem problemas. Então, embora ela pareça ser um ótimo ponto de partida para você conseguir fazer essa união que eu estou discutindo, né, para você juntar mecânica quântica e relatividade restrita, a equação de Klein-Gordon tem problemas. Né? E o só problema é o seguinte, né, se isso aqui é uma equação de onda relativística, essa psi era na função de onda, então eu devo ter uma ρ de Klein-Gordon, né, uma densidade de probabilidade associada a essa função de onda, que satisfaz uma equação de continuidade. Então eu tenho que conseguir, a partir dessa equação, obter uma equação com essa cara aqui. Né? Ou seja, eu tenho uma densidade de probabilidade que se conserva. O problema é que, se você pega essa equação e reescreve nessa forma, o ρ que você vai encontrar, ele é proporcional, né, salvo um fator numérico na frente, a seguinte expressão: psi conjugado, derivada com respeito a t do psi, menos psi, derivada com respeito a t do psi conjugado. Tá? Então, a partir dessa equação, você reescreve essa forma, você chega aqui. Isso, você veja aqui por esse sinal negativo que ele é muito ruim. Né? Ele diz que ρ de Klein-Gordon pode ser negativa. Eu posso ter densidade, probabilidades negativas, o que não faz sentido. Né? Então, esse problema preocupou muito o Dirac. O Dirac, ele atacou esse problema por um ângulo diferente do que o de Schrödinger. Ele olhou para essa equação e ele pensou, o grande problema dela, na verdade, está aqui. Antes mesmo de você usar isso aqui para calcular espectro e ver se bate com a experiência, o problema está antes, está na consistência de você interpretar isso aqui como uma função de onda. Ele falou, não dá, isso aqui não dá para interpretar como função de onda, porque se você escreve uma equação de continuidade, que seria a conservação de probabilidade, esse ρ que está aqui é uma coisa que não é positiva, pode ser negativa. Se você ter um formulário que esse, ao menos aqui vai dizer que isso é negativo. Então não tem como interpretar isso aqui como uma densidade de probabilidade. Esse é um problema. Esse não é o único problema da equação de Klein-Gordon. Outro problema é o seguinte, dessa relação que está aqui, eu tiro que a energia ela é igual a mais ou menos raiz P2C2 mais M2C4. A energia tem dois sinais. Aqui não tem esse problema, porque E é P2 sobre 2M, que é sempre positivo, mais V, que escolhendo adequadamente o ponto zero da energia, eu posso dizer que é sempre positivo. Agora aqui não tem jeito, aqui eu tenho sempre mais ou menos. Ou seja, se eu faço um diagrama aqui das energias possíveis nessa equação de Klein-Gordon, é uma coisa aqui. Aqui eu tenho energia zero, aqui eu tenho a energia mínima positiva, quando P é igual a zero, isso aqui dá MC2, aqui eu tenho menos MC2, e todos os valores possíveis de energias estão aqui. Então, MC2 para cima e menos MC2 para baixo. Então eu posso ter o sistema quântico descrito por essa
proposta de equação de onda pode ter energias positivas, arbitrariamente grandes, tudo bem, mas ele pode ter energias negativas, arbitrariamente negativas. Isso não está bem, né? Porque a gente sabe que a natureza tem sempre a tendência a tentar baixar, né? Tentar fazer o mínimo chegar ao mínimo de energia. Né? Quer dizer, sempre que tem um sistema com energia mais alta, se tem uma energia mais baixa acessível a ele, a tendência é ele, digamos, jogar fora a energia de algum jeito e baixar para o estado mais baixo. Né? Então todo átomo está excitado, está com uma energia mais alta do que o estado fundamental, a tendência é, depois de algum tempo, ele jogar fora essa energia na forma de fótons, tipicamente, né? E baixar para a energia fundamental, a energia mais baixa possível. Aqui não tem energia mais baixa possível. Né? Então, um sistema que está aqui, ele pode começar a emitir energia e emite uma quantidade infinita de energia, porque ele pode descer arbitrariamente para baixo aqui na escala de energias. Então, isso quer dizer que esse sistema que está aqui, ele é instável. Um sistema quântico descrito por essa equação, ele não é estável. A tendência dele simplesmente é cair até menos infinito de energia, né, liberando uma quantidade infinita de energia, e isso não faz sentido. Então, são dois problemas que estão associados à equação de Klein-Gordon. Né, dois problemas que impedem que eu tome essa equação como uma equação de onda relativística. Aí vem Dirac. E Dirac começou a pensar nesses problemas. A solução de Dirac, que foi uma solução genial, foi a seguinte. Foi considerar, então, os problemas mais elementares que vem nessa equação. Então ele olhou para esse problema que está aqui. Isso aqui não é positivo definido. Isso aqui pode ser positivo ou negativo. Aí ele olhou o seguinte, né? A diferença daqui para cá, né, surgiu essa derivada temporal que está aqui. Essa derivada temporal que está aqui surgiu por quê? Porque aqui tem duas derivadas temporais. Né, e aqui tem só uma. Então, quando eu escrevo essa equação nessa forma, uma derivada temporal é essa que aparece aqui fora, a outra fica aqui dentro, que é essa que está aparecendo aqui. Isso não acontece no caso de Schrödinger. Tem só uma derivada temporal, que é a direta que aparece aqui fora. Então, essa foi a pista, talvez, que levou o Dirac a pensar o seguinte. Então, o problema dessa equação é que ela tem duas derivadas temporais. Então, eu vou querer ter uma equação de onda que tenha só uma derivada temporal, para chegar a uma coisa mais parecida com o que está aqui. Aqui aparece a derivada temporal de ρ, e ρ não tem nenhuma derivada, é simplesmente o módulo quadrado, que é positivo definido. Só que, se aqui tem só uma derivada temporal, aqui também tem que ter só uma derivada espacial, por causa da relatividade. A relatividade exige que você trate em condições iguais espaço e tempo. Então, o Dirac pensou, eu quero escrever uma equação relativística que tenha uma derivada temporal e uma derivada espacial. E que ainda assim, ela leve a essa relação entre energia e momento. A forma que ele fez isso, eu não vou trabalhar aqui, vocês vão aprender em algum curso de mecânica quântica relativística, certo? Mas, a forma como ele fez isso foi tentar escrever uma espécie de raiz quadrada desse objeto que está aparecendo aqui. Ele tentou escrever um objeto que tem uma derivada no tempo e uma derivada no espaço, tal que, elevando ele ao quadrado, caísse nesse. E ele conseguiu, só que há um preço. O preço foi que esse psi teve que virar uma matriz. Ele viu que não tinha como cumprir esse objetivo se o psi é um número. E esses aqui são meros operadores. Ele tem que fazer psi uma matriz coluna, e aqui vão aparecer matrizes quadradas. Então a equação, além de ser uma equação diferencial, uma equação que tem derivadas, ela é uma equação também matricial, na verdade. Então a equação de Dirac, escrita numa... Tem que me lembrar de não escrever tão alto ali, porque senão a luz atrapalha. A equação de Dirac, então, escrita na notação
acho que foi o que Dirac usou inicialmente, então a notação antiga não é a notação com que vocês vão possivelmente aprender isso depois, né? Mas a equação de Dirac foi a seguinte: IH cortado, derivado com respeito a t da psi, é igual a menos I, H cortado, C, e aqui tem, eu vou escrever e depois vou explicar, esse objeto aqui, mais alfa 4, MC2C. E nessa equação de Dirac, então, o psi, ele é uma matriz, coluna, com 4 elementos, e alfa 4, esse alfa vetor, é uma notação simbólica para um conjunto de 3 matrizes. Para uma matriz que eu vou chamar de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então são 3 matrizes, alfa 1, alfa 2, alfa 3, que eu represento simbolicamente dessa forma. Isso aqui é o quê? A matriz alfa 1 vezes a derivada com respeito a x1. A matriz alfa 2 vezes a derivada com respeito a x2 e assim por diante. E alfa 4 também são matrizes 4×4. Então ele provou que para conseguir tirar a raiz quadrada, digamos, desse operador, eu tinha que lidar com matrizes. Então, a forma que se você pegar isso aqui, esse conjunto que está aqui, e multiplicar ele por ele mesmo, você vai fazer as operações com matrizes, você vai ver que vai dar isso aqui vezes a identidade. Então, você recupera essa equação aqui, fazendo o quadrado dessa. Ele, obviamente, encontrou as propriedades necessárias para essas matrizes, encontrou uma representação real para elas, escreveu a matriz alfa 4 tal matriz, assim por diante, e assim introduziu aquilo que a gente chama de matriz de Dirac, que são certas combinações dessa daqui, eu não vou precisar olhar para isso. Então assim ele resolveu um problema, porque dessa equação que está aqui, você consegue tirar uma equação de continuidade, certo? Em que o ρ de Dirac é o módulo quadrado da psi. Então ele conseguiu resolver esse problema que está aqui. Para essa equação que está aqui, você consegue reescrever ela de uma forma que tem essa cara, uma equação de continuidade, para uma densidade de probabilidade que tem essa forma, que portanto é positiva definida, e portanto faz sentido chamar isso de densidade de probabilidade. Tá certo? Então ele resolveu esse problema. Mas essa equação também tem esse mesmo problema, em princípio. Certo? Porque ela está baseada nessa mesma relação que está aqui. Então, na equação de Dirac, eu também tenho energias que começam um certo valor e vão arbitrariamente para cima, e começam aqui embaixo e vão arbitrariamente para baixo. Então, a princípio, também ela é instável. Mas Dirac percebeu o seguinte. Ele percebeu que essa equação que está aqui, ela descreve partículas que têm spin 1,5. Tá? Não sei se todo mundo já fez, enfim, como nem todos fizeram curso de mecânica quântica, talvez nem todos tenham visto um tratamento mais formal do que a spin. Mas o spin é uma propriedade que foi descoberta, que está associada ao elétron. Ela é, digamos assim, similar ao momento angular. Normalmente a gente chama de momento angular intrínseco do elétron, porque é um momento angular que está associado ao elétron, mas que não está associado a nenhum movimento de rotação. Quando eu tenho movimento de rotação, eu falo naturalmente de momento angular, que está associado a esse movimento, mas um elétron, digamos, ele tem um momento angular que é intrínseco a ele, que é chamado spin. E na época já se sabia que partículas de spin 1,5 são chamadas férmions. E eles obedecem um princípio chamado princípio de Pauli. Princípio de exclusão.
né, que diz que dois férmions nunca podem estar no mesmo estado quântico. Né? É essencialmente por isso que no átomo, cada nível, no átomo de hidrogênio, por exemplo, cada um daqueles níveis que eu tenho no átomo de hidrogênio, eu posso ter 2 elétrons, porque o elétron tem spin 1,5. Isso quer dizer que o spin do elétron pode ser 1,5 ou menos 1,5, porque pode estar virado para um lado ou para o outro. Então, posso ter no máximo 2 elétrons, um com spin para um lado, outro com spin para o outro. Então, eles não estão no mesmo estado quântico, porque eles diferem pelo spin. Eu não posso acumular um terceiro, porque o terceiro vai ter spin ou para baixo ou para cima. Então, eu teria 2 elétrons no mesmo estado quântico, o que não é permitido. Então, tem o princípio de Pauli, que proíbe 2 elétrons de estar no mesmo estado quântico. Vou voltar para lá. Lembrando disso, o Dirac fez a seguinte proposta. O espectro de energias da teoria daquela equação é parecido com aquele que está lá. Então eu tenho, só vou desenhar de uma forma diferente agora, eu tenho aqui menos mc2, aqui eu tenho mc2, e eu tenho aqui um monte de estados possíveis que tem energia arbitrariamente negativa. E aqui eu tenho vários estados possíveis com energia arbitrariamente positiva. O Dirac pensou o seguinte: vamos supor que no universo, no vácuo, você supõe um vácuo do universo sem nenhum elétron, sem nada, na verdade esse vácuo não é um vácuo. Na verdade o que tem nesse vácuo é que todos esses estados aqui, eles já estão preenchidos. Ou seja, já tem elétrons preenchendo todos os estados com energia negativa. Então, no vácuo tem um número infinito de elétrons que estão ocupando todos esses estados com energia negativa. Quando eu coloco um elétron lá, o que eu estou fazendo é, como todos esses estados aqui estão preenchidos, eu não posso colocar mais nenhum elétron aqui embaixo. Então eu sou forçado a colocar ele aqui em cima. Então os elétrons que eu vejo andando por aí são elétrons que estão aqui em cima. E o problema da estabilidade é, por que eles não podem cair para baixo? Por que eles não podem liberar energia e começar a viajar para baixo, decair para estados com energia negativa e para menos infinito? Eles não podem, porque todos esses estados aqui estão preenchidos. Já tem um elétron em cada um desses estados possíveis. Então, esse elétron aqui ele não tem espaço para descer para cá. Então, ele é obrigado a ficar aqui em cima, onde ele está. Se ele estiver aqui em cima, um elétron que tem uma energia um pouquinho mais alta aqui, ele até pode liberar energia na forma de um fóton e cair para cá, por exemplo. Isso pode acontecer. Isso é o que acontece no dia a dia, quando o átomo é excitado e libera um fóton. Mas ele não pode cair para cá e continuar descendo, porque tudo está preenchido. Então esse mar de elétrons de energia negativa, ele dá a estabilidade à teoria. Então foi a forma que Dirac encontrou para dar estabilidade para a equação dele. Certo? Tá claro? Vocês já tinham visto esse argumento de Dirac? Já conheciam? É um argumento um pouco estranho. E Dirac sabia disso. Quer dizer, você diz que o vácuo, onde não tem nada, na verdade, tem um número infinito de elétrons que já estão em todos os estados de energia negativa. Isso claramente gera problemas de interpretação. Quer dizer, isso aqui seria se você for levar ao pé da letra, daria uma densidade de carga negativa infinita em cada ponto do espaço. Aí, enquanto você não você pode resolver isso, por exemplo, dizendo que, tudo bem, mas a carga elétrica, na verdade, a densidade de carga elétrica que gera o campo eletromagnético não é total. É a diferença da que você tem para essa daqui. Ou seja, o campo eletromagnético não sente essa densidade de carga, só sente essa que está aqui. Enfim, uma forma de você corrigir esse problema. Agora é interessante o seguinte, quando o Dirac pensou nisso, ele conseguiu evitar que essas partículas que estão aqui em cima, os elétrons que estão aqui em cima, caiam aqui para baixo, tornando a teoria instável.
né? Ele conseguiu evitar isso. Agora, a partir do momento que você leva a sério, né, essa ideia aqui do mar de elétrons, tem uma consequência muito interessante, que ele se deu conta, que é a seguinte: suponha que eu tenho inicialmente o vácuo, nada. Né? Então, nada, segundo essa teoria, é o quê? Eu tenho um mar de elétrons preenchendo todos os estados com energia negativa. Então, esse é o vácuo. Eu perturbo esse vácuo, né, eu jogo energia aqui nesse vácuo na forma de um fóton. Então, o fóton carrega energia, né, e esses elétrons estão aqui, nada impede que um elétron desse interaja com esse fóton. Ou seja, que um elétron desse absorva essa energia que está aqui. Se esse fóton tiver energia suficiente, né, ou seja, energia maior do que esse gap que está aqui, o que vai acontecer? Esse elétron vai absorver a energia desse fóton, ele vai pular daqui para cá. Eu injetei energia, ele pulou daqui para cá. Eu excitei o elétron. Isso é totalmente natural nessa teoria. Então isso aqui corresponde ao quê? Inicialmente eu tinha nada e joguei um fóton. Aí depois eu vejo o quê? Eu vejo que tem um elétron e tem o quê? Tem um buraco aqui nesse mar de elétrons. Aí o Dirac que observou o seguinte, que esse elétron é o elétron, né, se comporta como o elétron, partícula de carga negativa, a gente conhece, né? E esse buraco aqui também se comporta como se fosse uma partícula. Ele pode se mover, enfim, como se fosse uma partícula também. Só que uma partícula, aqui então seria uma partícula, um elétron, né, com carga negativa. E ele se deu conta que esse buraco que está aqui, essa falta de um elétron com energia negativa, na verdade, representa uma outra partícula que surge aí. Só que uma partícula que ele não sabia o que era, né, com carga positiva. Isso aqui representa a criação de partícula no vácuo. Né? Você não tem nada, você perturba com uma quantidade de energia, e aí você cria duas partículas. Isso é perfeitamente permitido e até é previsto, digamos, pela relatividade restrita. A famosa E igual a mc². Né? Energia é uma forma de massa, massa é uma forma de energia, são equivalentes. Então é perfeitamente legal, dentro da relatividade restrita, eu pegar uma certa quantidade de energia e transformar isso em massa. Então eu posso efetivamente criar massa do nada. Né? Do nada, entende-se, de energia. Né? E justamente, se for olhar em detalhe, né, a energia que tem que ter esse fóton corresponde exatamente à massa, o mínimo de energia, à massa dessas duas partículas que você criou aqui. Então isso aqui é a criação de partículas no vácuo que está totalmente dentro do que você espera pela relatividade. Só que a pergunta é, o que é essa partícula que está aqui? Na época, as únicas partículas elementares conhecidas eram o elétron e o próton. Certo? O nêutron foi descoberto só em 32. Isso aqui, eu não estou lembrando agora, alguém lembra em que ano foi a equação de Dirac? 25? É por aí. Final da década de 20, né? Quando amadureceu, digamos, a mecânica quântica. Então isso aqui era década de 20 ainda, não se conhecia nem o nêutron. O modelo atômico que se conhecia na época era o modelo de Rutherford. Você dizia que tinha os elétrons, e no núcleo você tinha prótons. Não se conhecia nêutron ainda. Né? Então as únicas partículas que se conheciam na época eram elétrons e os prótons que formavam os núcleos. E quando o Dirac olhou para isso aqui, ele deve ter ficado muito feliz naquela noite, né? Pensou, beleza, minha teoria prevê a existência de elétrons e a existência do próton. Porque tem uma partícula, carga positiva, então deve ser o próton. Só que a expectativa disso daqui é que essa partícula que está aqui, esse buraco, ele se comporta como uma partícula que tem a mesma massa que o elétron. Isso não é verdade. Mas ele sabia disso, esse problema era óbvio, né? Mas ele supôs que devia ter alguma explicação para essa diferença de massa. Alguma
questão da forma como esse buraco interage com o campo eletromagnético deve fazer com que ele se comporte como tendo massa diferente. Ele não sabia direito, mas ele foi forçado, digamos, inicialmente a concluir que isso aqui era o próton. Algum tempo depois, eu acho que Wigner, se não me engano, não lembro quem agora, quem mostrou, assim, provou com mais detalhe, que essa partícula que estava aqui, ela obrigatoriamente tinha que ter a mesma massa que esse. Então, isso aqui já não era válido. E aí Dirac foi forçado a concluir que, bom, então deve existir alguma outra partícula aqui que ela tem a mesma massa que o elétron, mas tem carga positiva, que é chamado de positron. Vou usar a letra E+, é um elétron positivo. É uma partícula idêntica ao elétron, exceto pela carga positiva. E não era conhecido. Na verdade, eu não lembro bem da história, mas eu acho que mais ou menos concomitante, ao mesmo tempo que isso, as pessoas estavam percebendo nas fotos que eles tiravam de partículas lá em raios cósmicos, alguns elétrons meio malucos. Uma coisa do tipo seguinte: você tinha uma fonte, assim, elétrons vinham de um lado, e tudo o experimento dizia que eles tinham que vir para aquele lado, e os elétrons vinham e faziam coisas assim. Eles faziam espirais, porque você ligava um campo magnético e um elétron. Num campo magnético, ele tende a girar. Surge uma força que tende a fazer ele girar, então ele anda em espirais. E aí, pelo raio dessas espirais aqui, você calcula, consegue encontrar a massa dessas partículas, eles mediam, batiam com o elétron, beleza, é um elétron. Só que uma desgraça que de vez em quando começou a aparecer umas coisas assim. Uma partícula que girava no sentido oposto. O fato de ela girar no sentido oposto diz que ela tem carga positiva. Só que o raio que você observar aqui dava massa de elétron. Então a primeira explicação que as pessoas deram é, bom, sei lá, por muito azar deve ter aparecido um elétron aqui que começou a andar assim. É a única explicação razoável. Os elétrons vinham, a maior parte, nesse sentido, Só que esse aqui, por azar, apareceu um aqui que foi no sentido oposto. Acontece, Se eu não me engano, quem incorreu nessa interpretação aqui foi a filha da Madame Curie. Ela fez experimentos, ela foi aparentemente a primeira a perceber isso, mas ela não interpretou isso como que realmente era. Algum tempo depois, um outro físico fez a experiência e interpretou, acho que ele conhecia o trabalho de Dirac, e interpretou corretamente. Isso aqui é um pósitron. Ele vem daqui exatamente, ele tem a mesma massa que o elétron, mas tem carga positiva. Então aqui, então na verdade que são elétrons, esse aqui é um pósitron. E aí se descobriu então o pósitron que havia surgido da equação de Dirac. Então é o caso mais bonito de uma partícula que foi prevista teoricamente. Ou seja, a combinação da relatividade restrita com a mecânica quântica forçou a conclusão de que tinha que existir um antielétron. Uma partícula que tem toda a cara de ser um elétron, mas tem carga positiva, que é o pósitron. Ok, então isso aqui é uma história de sucesso. Certamente a equação de Dirac foi uma grande história de sucesso. E então foi a primeira equação de onda relativística que teve sucesso em descrever muitos fenômenos. Mas tem um problema, quer dizer, a sobrevivência dessa equação aqui depende crucialmente dessa hipótese aqui do mar de elétrons. Certo? Vamos admitir, a primeira vez que você ouve essa história, a primeira reação é de incredulidade. Com o tempo, você deve pensar que se você era um estudante na época, o professor usava de sua autoridade, falava que não, é assim mesmo. Você fazia um monte de cálculos, calculava um monte de espectros, calculava um monte de coisas e batia com a experiência. Então isso faz você se acostumar com uma ideia que, no fundo, ela não parece ser muito razoável. Mas enfim, você se acostuma com ela.
Tá? Agora, o problema é que, assim, que essa ideia aqui, para funcionar, ela depende crucialmente do fato de que o elétron é um férmio. De que um elétron obedece ao princípio de exclusão de Pauli. Depende crucialmente disso, porque é isso que fez com que você tivesse a estabilidade da teoria. Você evitasse de que um elétron pudesse cair aqui para menos infinito, para energia menos infinito. Para partículas bosônicas, ou seja, partículas que têm spin zero, você não pode apelar para aquilo. Ou seja, uma partícula bosônica não pode ser descrita por essa equação de novo. Por quê? Porque para partículas bosônicas, essa partícula que está aqui, ela pode decair para cá e pode ir. Ou seja, todo esse bando de partículas pode ir para o mesmo infinito juntos. Você não tem, você pode ter quantas partículas quiser no mesmo estado. Então, ou seja, essa equação aqui só funciona para férmions. O problema é que existem bósons. O fato é que as pessoas olhavam lá em vários experimentos e já sabia que existiam partículas quânticas que eram bósons, que tinham spin zero. Mesons, átomos, por exemplo, o átomo de hélio-4, a molécula de hélio-4. Enfim, tinha vários partículas que eram conhecidas que tinham spin zero, eram bósons. Então, como que você descreve elas? Como que você consegue uma equação de onda relativística para elas? Nesse caso, nem a equação de Dirac funciona. Então, o grande problema com a equação de Dirac é o fato que ela é limitada. Ela descreve muito bem férmions, mas ela te deixa totalmente desguarnecido para tentar descrever bósons. Bósons existem, então. Você tem que resolver isso de algum jeito. Então, a equação de Dirac, a equação relativística, essa equação de onda relativística, por mais que ela resolva uma série de problemas e tenha uma série de sucessos, ela realmente não satisfaz como uma forma de unir mecânica quântica e relatividade restrita. Porque ela tem uma limitação crucial. Ela só funciona para férmions. Então, ou seja, você tem que ainda buscar outra maneira de descrever uma mecânica quântica que respeite a relatividade restrita. Que não tenha problemas óbvios, que nem esse, que te impedem de partida de usar a teoria. Tem que ser uma teoria que faça sentido, tanto do ponto de vista de mecânica quântica quanto de relatividade, e que você possa usar, calcular, calcular números que você possa comparar com a experiência e tudo mais. Então você precisa ter uma solução mais satisfatória. E essa solução justamente é a teoria quântica de campos. As pessoas foram forçadas a concluir o seguinte, que vou dizer o meu erro, embora essa equação aqui funcione tão bem em vários aspectos, ela não é totalmente adequada. Então, por que isso? Porque, na verdade, eu estou cometendo um erro antes sequer de, digamos, escrever essa equação. O meu erro está em querer escrever uma equação de onda, da forma como a gente conhece a mecânica quântica usual. O meu erro está em procurar uma equação para essa função aqui, e dizer que essa função aqui, ela é a função de onda de uma partícula quântica. É isso que está, aí que está, na verdade, o meu erro. Eu tenho que partir, na verdade, de outro ponto de vista. Então, a solução mais satisfatória para o meu problema, para aquilo que eu quero, que é unificar, assim, juntar mecânica quântica e relatividade restrita numa única teoria, é a interpretação que eu estou dando para aquela função. Então, a solução mais satisfatória vai ser justamente a teoria quântica de campos. Então, ou seja, eu vou pegar essas funções que eu coloquei aqui, e aqui eu me esqueci, só para distinguir, eu queria colocar aqui um psi-d, para dizer que isso aqui é o psi que aparece na equação de Dirac. Então, eu não vou interpretar o psi de Klein-Gordon, que aparece lá, o psi de Dirac, que aparece no último quadro lá, não vão ser interpretados como funções de onda. Então eu não vou interpretar essa função como a função de onda que eu tenho lá na mecânica quântica elementar não relativística.
Eu vou interpretar isso aqui como campos. Com campos que existem no espaço, né? E as excitações desses campos vão representar partículas. Então eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou pensar numa coisa mais similar ao que eu tenho no caso do campo eletromagnético. Eu tenho campo eletromagnético, e se esse campo está parado, está quietinho, eu não vejo nada. Assim. Se eu perturbo esse campo eletromagnético, eu tenho ondas que se propagam, e essas ondas são luz. Aí são fótons, se eu penso em mecânica quântica. Então as perturbações desse campo eletromagnético são luz, são fótons, se eu estou dentro da mecânica quântica. Eu vou querer pensar agora da mesma forma. Então eu vou dizer que, por exemplo, o Psi-Dirac, que descreve muito bem o elétron, na verdade ele não é a função de onda para um elétron. Eu vou interpretar ele como um campo de elétron. Então assim como tem campo eletromagnético, então em cada ponto do espaço eu tenho um vetorzinho elétrico e um vetorzinho magnético, eu tenho um campo eletromagnético. Em cada ponto do espaço eu tenho também um campo de Dirac. Esse campo está lá, ele existe, por todo o universo. Sempre que eu tenho uma perturbação nesse campo, essa perturbação é aquilo que eu enxergo como um elétron. Então cada elétron que existe no universo, ele é algum tipo de perturbação nesse campo de elétrons. E para partículas de spin zero, eu vou ter algo semelhante. No caso, para partícula de spin zero, eu vou ter na verdade a equação de Klein-Gordon. Eu também vou pensar, se eu tenho uma partícula, sei lá, um meson, por exemplo, quer dizer que tem um campo de meson que existe por todo o espaço, e onde esse campo ele é remexido, essa perturbação nele é justamente aquilo que eu enxergo como uma partícula, como um meson. A perturbação desse campo se propaga e tem todas as características daquilo que eu chamo de meson. Então essa é a interpretação que eu vou ter na teoria quântica de campos. Então, assim como eu já tinha o campo eletromagnético, que existe por todo o espaço, a gente pensa que está mergulhado no campo eletromagnético. Em cada ponto do espaço eu tenho um valor para o campo eletromagnético. Lembrando que aqui, eu escrevo sempre os potenciais, mas é uma questão só de transcrever um para outro. E quando eu perturbo esse campo eletromagnético, eu tenho excitações desse campo, e eu tenho fótons. Ou tenho luz. Quer dizer, isso é uma ideia que eu tenho tanto classicamente como quanticamente. Classicamente, a perturbação do campo eletromagnético é uma onda que se propaga, que é a luz. E quanticamente também. Quando eu fizer uma teoria quântica do campo eletromagnético, as perturbações desse campo vão ser os fótons, vão ser as partículas, os quantas de luz. E a forma como eu vou pensar então agora as partículas de matéria vai ser exatamente a mesma. Então, se existe o elétron, eu vou dizer que existe um campo de elétrons que está por todo o espaço. Então, por todo o espaço existe esse campo que está associado aos elétrons. Associado de que forma? As excitações desse campo de elétrons se comportam, se propagam e se interagem exatamente da forma como essas partículas que eu chamo de elétrons. Então os elétrons, na verdade, são perturbações nesse campo de elétrons. Os elétrons e pósitrons também. Então essas partículas são as excitações desse campo que existe por todo o espaço. Eu posso ter também campos de Klein-Gordon, que, por exemplo, estão associados a mesons. Então, a mesma coisa, um meson ele é uma perturbação nesse campo que está aqui. Então, é bonito que você tem uma grande unificação conceitual. Aqui você tem aquilo que a gente chamaria de uma força. O eletromagnetismo é uma força, é uma interação. Na mecânica quântica a gente aprende que essa interação está associada a uma partícula, o fóton. Então existe uma partícula que media essa interação na mecânica quântica, que é o fóton.
Aqui eu tenho matéria. Aqui, para minha cabeça clássica, é uma coisa completamente diferente. Matéria é uma coisa, força é outra. No entanto, a matéria eu vou pensar exatamente da mesma forma. Como tem um campo que existe por todo espaço, que está associado a essa matéria, e são as excitações desse campo que se propagam por aí, interagem uma com as outras, que se comportam com as partículas que eu conheço. Então essa é uma grande unificação conceitual que eu consigo quando eu abandono essa interpretação. E esse é o ponto de partida para a teoria quântica de campos. Então a teoria quântica de campos ela parte dessa interpretação e tenta daqui, então, construir uma teoria quântica. Uma teoria quântica que seja razoável do ponto de vista da mecânica quântica, e ao mesmo tempo que respeite os princípios da relatividade restrita. Então esse é o ponto de partida, e após um longo e enorme caminho, o qual eu não vou seguir nesse curso, porque esse é um curso muito elementar, essas ideias, então, que levam à teoria quântica de campos. Então a primeira ideia que eu sugeri aqui é a de quantização de campos. Essa primeira ideia, que está no início da teoria quântica de campos, não é única. Você começou a estudar a teoria quântica de campos e encontrou uma série de questões a serem resolvidas, uma série de coisas que vocês vão ver num curso. Quem fizer um curso realmente de teoria quântica de campos vai ver uma técnica chamada de renormalização. Quando você usa efetivamente a ideia de quantizar um campo para descrever interações, você vai calcular propriedades e descobre que está tudo infinito. Então você trabalha, faz conta, e no final está tudo infinito. E aí você faz duas coisas, ou senta e chora, ou trabalha mais. E as pessoas trabalharam mais e descobriram como extrair desses infinitos grandezas observáveis. É um procedimento que talvez foi muito criticado, muitos achavam feio, como varrer a sujeira para baixo do tapete, mas o fato é que funciona muito bem. É um procedimento que permite tirar números finitos, números que fazem sentido e que batem muito bem com a experiência. Então tem todo esse procedimento de renormalização para ser entendido. Aí quando você vai descrever o eletromagnetismo quântico, por exemplo, você descobre que todas as partículas têm que ter massa zero para você conseguir fazer a sua teoria quântica de campos. Isso não bate com a experiência, porque as partículas têm massa, elétrons têm massa e tudo mais. Então você tem que ter, de algum jeito, colocar massa na teoria. Isso não é trivial. Isso envolve outras ideias também. Outra ideia que é a quebra espontânea de simetria, chamado o mecanismo de Higgs. Então é outro ingrediente que você deve descobrir e juntar na tua receita, mas depois de toda essa trajetória que levou décadas, que foi concluída na década de 70 basicamente, você chegou a propor uma teoria quântica de campos que consegue descrever 3 interações fundamentais que existem na natureza. Então toda essa receita aqui leva ao que a gente chama de modelo padrão. O modelo padrão ele é uma teoria quântica de campos, ou seja, é um bando de campos que estão lá, e estão na ordem de dezenas de campos que estão metidos lá dentro, que você quantiza, tem que renormalizar, tem que calcular, tem que observar que tem quebra espontânea de simetria para ter massas as partículas, e você joga tudo isso e no final você consegue ter uma teoria que permite calcular seções de espalhamento, e que é aquilo que você observa em laboratórios, aí, de grandes colisores de partículas, bate com a experiência. Então o modelo padrão é uma teoria quântica de campos que descreve a interação eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, de forma unificada. Essas 3 interações, ou na verdade, vamos ser honestos, digamos assim, aqui foi péssimo, Aqui é fraca, aqui é forte.
Nem me dei conta. Vamos ser honestos. Essas duas aqui estão plenamente unificadas, ou seja, é bonito que nessa teoria a força nuclear fraca e a eletromagnética, elas estão intrinsecamente ligadas entre si, efetivamente estão misturadas, né? E a nuclear forte ela não está realmente misturada com as outras, mas ela está apenas formulada da mesma forma. Tá? Mas tudo bem, isso é um detalhe, né? O fato é que você consegue, com toda essa parafernália que está aqui, chegar nessa teoria. Essa teoria descreve de forma consistente, com todos os experimentos que a gente faz até hoje, todas as interações elementares, as interações fundamentais entre partículas elementares. Então, uma teoria de grande sucesso. Esse aqui é o grande final da história, digamos, quando você vai estudar teoria quântica de campos. Certo? De todos esses ingredientes que estão aqui, eu vou falar basicamente só desse daqui. Se eu conseguir, dependendo da velocidade que eu for, eu posso talvez dar uma ideia muito elementar do que é isso daqui. Tá? Mas eu vou tentar, nesse curso, falar com mais detalhes da ideia de quantização de campos, mostrar como que você quantiza um campo. Certo? Bom, tudo isso é motivação teórica. Eu, como bom teórico, eu deixo a motivação experimental, digamos, por finalzinho, para os últimos minutinhos. Né? E isso aqui é tudo muito bonito. Né? Quer dizer, você consegue, você tem sucesso em propor uma teoria, um formalismo que une os princípios da mecânica quântica, da relatividade restrita, uma teoria consistente, no qual você consegue calcular coisas, e isso é fantástico. E o fato é que essas coisas batem muito bem com a experiência. Então, por mais que eu seja teórico, é óbvio que nada disso faria sentido se os números que você obtém não batem. E o fato é que batem muito bem. Tá? Então, a teoria quântica de campo, ela permite você calcular propriedades de átomos, de partículas elementares, com uma precisão muito grande. Então, é uma teoria de enorme sucesso experimental. O exemplo mais clássico que todos os livros dão, então eu posso me furtar a dar esse exemplo também, é o cálculo do momento magnético anômalo do elétron. Então, a questão é a seguinte: você tem um elétron, que não é uma bolinha, mas enfim, é uma partícula quântica, que eu represento assim, e o fato é que um elétron, ele gera um campo magnético. Então você pode detectar que esse elétron, ele funciona como se fosse um pequeno ímã. Ele gera um campo magnético, ele tem então um momento que é mi do elétron, tá? Ele tem um momento magnético que gera um campo magnético, tá? Esse momento de dipolo magnético do elétron, ele tem a seguinte expressão. Ele é proporcional ao spin, que eu represento pela letra S. Aparece aqui um H cortado. Aqui aparece um número μB, que é o chamado magnéton de Bohr, certo? E μB é uma combinação de constantes elementares, a carga do elétron, o H sobre 2 a massa do elétron. Aparece aqui um sinal menos e aparece aqui um número GS. Esse número ele pode ser obtido, calculado pela teoria de Dirac. E na teoria de Dirac do elétron, isso daqui, GS é igual a 2. O problema é que você pode medir esse momento de dipolo magnético, você mede o campo magnético gerado pelo elétron com precisão cada vez maior. E chega um dia que os experimentais batem na porta do teórico e dizem: não, GS não vale 2. Eu estou medindo e já consegui provar que GS era 2,00001, mas não é 2. Então aí o teórico começa a pensar, e justamente, aí é o grande sucesso, a teoria quântica de campos, ela prevê que efeitos quânticos vão dar correções desse número que está aqui.
né? Ou seja, GS, a teoria quântica de campos prevê que GS vai valer 2, né? Eu posso abrir um parênteses e escrever 1 mais uma série de termos. Então vamos chamar aqui, sei lá, A1 mais A2, mais assim por diante. Então a teoria quântica de campos prevê justamente que eu tenho pequenas correções aqui em cima do 2. Então não é 2 realmente, é 2 mais pequenas correções. E a teoria quântica de campos me permite calcular essas correções. Então, por exemplo, a primeira correção que aparece aqui foi calculada por Schwinger. Eu acho que mais ou menos em 47, não lembro direito. Né? A primeira correção aqui, esse A1 vale alfa sobre 2π, onde alfa, chamada constante de estrutura fina, quem já fez mecânica quântica deve já ter ouvido falar, né? Alfa é E2 sobre 4π ε0 H cortado C. Tá. Schwinger conseguiu calcular esse negócio. Né? Mas tem mais correções. Tá? E essas outras correções aqui são pedreira para calcular. Tá? Isso aqui é uma coisa que num curso de teoria quântica de campos, né, você vai aprender, você vai calcular. Tá? É uma coisa de, depois de alguns dias de cálculo, você chega lá, você chega nesse número. Beleza. Tá? O segundo, terceiro, quarto, aí o problema é mais complicado. Tá? O segundo já leva uma equipe de físicos experientes trabalhando por semanas e semanas, calculando até encontrar aquele número. Terceiro e quarto já implica você computadores trabalhando por um longo tempo calculando essas coisas, tá? Então o cálculo é complicado, mas pode ser feito. Né? E eu vou mostrar aqui o número que é calculado, tá? Então eu vou mostrar aqui a seguinte coisa: você pega esse número, na verdade é a soma dos AIs, né? Quer dizer, toda essa tripla de correções que estão aqui são infinitas. Cada uma é menor que a anterior, né? E você consegue calcular, acho que hoje em dia até a quarta, aqui, se não me engano. Tá? Então, o que já foi calculado, essas correções que está aí, vale o seguinte. Você vê o seguinte, que esses cálculos dependem do alfa. Né? Então, você tem que ter aqui o valor de alfa. Esse alfa depende dessas constantes que você tem que medir com certa precisão também. Né? Então, ou seja, o alfa ele tem que ser medido por outros experimentos. Então o que as pessoas fazem é medem alfa usando outros experimentos que não tem nada a ver com o momento magnético anômalo do elétron. Né? Pegam esse valor do alfa, colocam nesses números aqui que eu calculei usando a teoria quântica de campos e obtêm então a previsão da teoria quântica de campos, né, para o valor dessa correção. Esse valor que está aqui é o seguinte: 159.652.570. Tá? E esses últimos três números são incertos. Tem uma incerteza de 140 para cima ou para baixo. Vezes 10 a menos 12. Tá? E aí você pode comparar isso aqui com o que você mede da experiência. Você vai na experiência, você mede o μ. Aí você conhece essas outras coisas aqui, também com uma certa precisão experimental, e permite você, com uma certa precisão experimental, dizer quanto vale o GS. E o GS obtido na experiência é o seguinte: é 159.652.200, com uma precisão de 40, mais ou menos. Esses dois últimos aqui estão incertos. Vezes 10 na menos 12. Esses dados aqui são de 1980. Tá? Eu não consegui achar de uma forma, da forma como eu queria apresentar os números. Eu não achei a informação mais recente, mas mais recentemente, aqui você vê que não está batendo essas três casas últimas. Né? No último dado, na verdade, essas duas já batem. Então o erro já está só aqui nessa última casa. Então vocês vejam que é um sucesso extraordinário. É uma precisão muito grande, num cálculo extremamente complexo, extremamente difícil de ser feito, mas que pode ser feito
e mostra então que a teoria quântica de campos ela tem ela fornece previsões experimentais que são confirmadas com uma precisão muito grande. Então é um formalismo de grande sucesso. Ok? Então tudo isso era a motivação, digamos assim, por que você tem que estudar a teoria quântica de campos? Então o resumo da história é que a teoria quântica de campos é a única forma que a gente descobriu, ou é a melhor forma, vamos dizer assim, que a gente descobriu para você juntar a mecânica quântica com relatividade restrita. Então, até onde a gente saiba, é a única maneira como você consegue escrever uma teoria quântica que ela é relativística, ela respeita a relatividade restrita e não tem paradoxos que podem ser tratados. Quer dizer, a teoria quântica de campos tem questões delicadas, né, mas que podem ser tratadas. Você tem um formalismo que permite tratar e dar respostas que são previsões que podem ser confirmadas e são confirmadas. E tem a precisão experimental muito grande. Então você tem experimentos muito precisos que confirmam as previsões da teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos ela é o framework, ela é o formalismo básico que permite você construir um modelo padrão. Então toda a física de partículas, então todas as propriedades das partículas elementares que a gente tem, você entende elas pensando em termos de teoria quântica de campos. Então, se você quer realmente ir ao fundo de entender as partículas elementares, os constituintes mais básicos da natureza, você tem que pensar em termos da teoria quântica de campos. Ela é a forma como a gente conhece. E como eu falei, para você chegar até aqui é um longo caminho. Então, a minha proposta aqui nesse curso é ficar aqui. É tentar estabelecer bem claramente na cabeça de vocês a primeira ideia fundamental, que é essa ideia de que a teoria quântica de campos ela é uma forma consistente de você propor uma teoria quântica que respeita a relatividade restrita. Então esse vai ser o meu foco. Eu não vou me preocupar aqui, não vou nem tentar aqui introduzir toda a parafernália técnica que você precisa ter para conseguir descrever uma teoria realística como essa. Isso eu vou deixar para quem tiver interesse em fazer realmente um curso de teoria quântica de campos. Um curso completo. Então, por isso que vem a minha escolha de tratar só a quantização do campo escalar. Então, por isso que o nome do meu curso é Introdução à Quantização de Campos, o campo escalar. O campo escalar tem um grande defeito e uma grande vantagem. Ou melhor, um defeito por enquanto. O defeito por enquanto é que não existe nenhuma partícula elementar na natureza que é descrita pelo campo escalar. Não por enquanto. Quer dizer, não existe nenhum bóson na natureza elementar. Não estou falando aqui que nem o meson, que ele não é uma partícula elementar, ele é composto de partículas menores. Quando você pensa só nas partículas elementares, que são elétrons, quarks, fótons, gluons e as partículas da interação fraca, os Ws, escapou o nome agora, enfim. Todas as partículas elementares, nenhuma delas é descrita por um campo escalar. Por enquanto. Porque, na verdade, esse procedimento aqui, que é o que permite você colocar massa nas partículas do modelo padrão, ele prevê que tem que existir uma partícula, pelo menos uma partícula que seja escalar. Uma partícula elementar que seja um escalar, seja descrito por um campo escalar. E essa partícula, chamada bóson de Higgs, é justamente aquilo que se espera, que todo mundo acredita que vai ser descoberto a curto, a médio prazo, digamos, no LHC. Então, por enquanto, não tem uma partícula elementar, mas a gente acredita que existe. O bóson de Higgs, que deve ser descoberto, que seria então uma partícula descrita por um campo escalar. Mas com o campo escalar você não consegue entender eletromagnetismo, força nuclear forte, fraca, etc. Essa é a desvantagem. A vantagem do campo escalar é que ele é simples. Você consegue falar dele sem introduzir uma série de técnicas, de ferramentas matemáticas que você tem que aprender num curso completo de teoria quântica de campos. Então a opção por ele
é ir pelo caminho mais simples que faça você ver, enxergar claramente como que você está partindo de um campo clássico, né, e a partir dele construir uma teoria quântica. Né, e você vai enxergar que essa teoria quântica, ela efetivamente respeita a simetria imposta pela relatividade restrita. Ela respeita os ditames da relatividade restrita. Tá? Então essa é por que eu restringi esse curso ao campo escalar. Bom, por fim, quanto à bibliografia e pré-requisitos, né? É interessante, acho que o mais importante, digamos assim, é que vocês tenham alguma familiaridade com mecânica quântica, né? Porque senão você não sabe direito nem aquilo que eu estou tentando fazer, que é construir uma teoria quântica, né, para um campo. Então, o ideal, digamos assim, vocês vão ter mais dificuldades para acompanhar o curso, né, se vocês nunca viram um curso completo de mecânica quântica. Não quer dizer que você não vai entender nada, né? Que eu acho que pelo menos a noção básica lá de mecânica quântica do Hadley você deve ter tido, né? E também é interessante, isso parece que a maioria já viu, né, você tem uma ideia do que é lagrangiana e hamiltoniana, né, porque principalmente a hamiltoniana você usa muito, né, quando faz a quantização, você parte geralmente da formalismo hamiltoniano. Também uma ideia, um conceito muito básico que é grupo, é interessante. Se vocês já fizeram um curso, ou pelo menos tem uma ideia do que é a teoria de grupos, seria também desejável. Agora, todas essas coisas eu vou repassar. Então, quem não viu alguma dessas coisas, vai ter chance, aquela experiência que a gente tem muito no curso de física, né, de revisar uma coisa que a gente nunca aprendeu. Quer dizer, eu vou muito rapidamente dar a ideia muito elementar do que é um grupo, do que é um processo de quantização e tudo mais. Tá? Então, eu espero que mesmo aqueles de vocês que não fizeram tantos cursos da física, não estão ainda no começo do curso de física, espero que vocês consigam pelo menos acompanhar um pouco a ideia do que eu estou fazendo. Se estiverem completamente perdidos, me procurem, né, me avisem. Então, se eu estiver sendo muito básico, muito elementar, também vocês têm liberdade de chegar e falar comigo, certo? A bibliografia do curso, digamos assim, coisa que vocês podem estudar para ir acompanhando o curso, é o seguinte: quem fez a segunda escola de física teórica já teve um ótimo começo, porque lá teve um curso de teoria clássica de campos, que justamente explicou o fundamental. Oi? Foi a primeira escola? Tá bom. Obrigado pela correção. Foi a primeira escola. Então, o curso do professor Rivelis, ele repassou os principais elementos que eu preciso para chegar na teoria quântica de campos. Então, quem sentir uma deficiência pode pegar na internet, olhar o curso dele, está lá para baixar. Acho que todo mundo sabe onde está isso, né? Quem não sabe, está nesse site aqui. É video.if.usp.br, tá? Procure o curso de Introdução à Teoria Quântica de Campos, né? O link também está na descrição do meu curso, que está na página dessa escola aqui, né? Então, várias vezes eu vou me referir a ele. Então, aquilo que ele fez, talvez numa aula, eu vou, em 15 minutos, dar a ideia elementar e vou dizer, olha, em tal aula do Sr. Rivelis, vocês vão encontrar mais disso. Então, você pode chegar em casa, assistir. Quem quiser baixar, eu tenho aqui no meu computador, pode um pendrive copiar o curso já. Então, muitas vezes eu vou me referir às aulas do Rivelis para os pré-requisitos, digamos, para coisas que eu vou passar muito rapidamente, que ele discutiu com um pouco mais de detalhe. Tá? Eu dei também nas referências umas aulas do Alvarez Gaumé, né, que estão disponíveis online, que também são bem interessantes. Né? Quem for um pouco mais maduro, um pouco mais experiente, né, pode atacar o primeiro volume do livro do Weinberg, né, que ele apresenta a teoria quântica de campos
bem da forma como eu estou apresentando, só que, obviamente, numa voltagem bem maior. Então, isso é para quem consegue acompanhar. E também muitas coisas que eu vou falar, também colocadas de uma forma bastante simples também, no livro Teoria Quântica de Campos do professor Marcelo Gomes, editado pela EDUSP. E basicamente o que eu vou falar do curso, digamos assim, está tudo contido nos 3 primeiros capítulos dele. Claro que eu não vou falar todos os 3 primeiros capítulos, mas enfim, tudo que eu vou falar vai estar contido nesses 3 primeiros capítulos. Ok? Então acho que era isso por hoje. Eu queria motivá-los no que eu vou fazer nas próximas aulas. E, por favor, tenham um canal aberto para fazer perguntas, para sugerir também se eu estou indo rápido demais ou devagar demais. Vocês têm a liberdade de me pôr a par disso. Ok? Então é isso. Obrigado.